um empresário brasileiro declarou publicamente que estava a caminho de se tornar o homem mais rico do mundo inteiro. Menos de 2 anos depois, boa parte da fortuna dele tinha simplesmente evaporado. O nome era Eike Batista, herdeiro de uma tradição industrial de família e construtor de um grupo empresarial batizado com a letra Dix, símbolo de multiplicação, presente no nome de praticamente todas as empresas que ele fundou. Depois de amealhar uma fortuna considerável no mercado de mineração, vendendo participações em jazidas com grande lucro, ele decidiu apostar todas as fichas num setor ainda mais ambicioso, exploração de petróleo na costa brasileira, numa época em que descobertas geológicas gigantescas em águas profundas alimentavam um otimismo generalizado sobre o potencial energético do país. Eike gostava de comparar a própria trajetória à de magnatas industriais do passado e repetia publicamente que pretendia superar os homens mais ricos do planeta usando o mesmo apetite por risco que tinha usado para construir a fortuna inicial. Essa retórica grandiosa, longe de afastar investidores, funcionava como imã. Bancos, fundos e pequenos investidores queriam fazer parte da história antes que ela ficasse ainda maior. A empresa criada para essa aposta se chamava OGX e a estratégia de comunicação era tão agressiva quanto a estratégia de negócio. Eike anunciava, em entrevistas e apresentações a investidores, reservas de petróleo colossais escondidas debaixo do mar, números que se comparavam às maiores potências petrolíferas do planeta. Ele falava com uma confiança contagiante, quase messiânica, descrevendo os próprios campos de petróleo como ativos de qualidade excepcional, muito superiores aos de concorrentes estabelecidos havia décadas no setor. O mercado financeiro comprou a narrativa com entusiasmo. A ação da empresa disparou na bolsa de valores, atraindo investidores institucionais estrangeiros, fundos de pensão e pequenos investidores locais, fascinados pela história de um brasileiro prestes a superar os magnatas mais ricos do mundo. Bancos internacionais disputavam a chance de financiar o grupo, analistas publicavam relatórios entusiasmados recomendando a compra da ação, e a mídia especializada tratava cada novo anúncio de Eike como evento digno de capa. Em pouco tempo, a fortuna pessoal dele atingiu dezenas de bilhões de dólares, e ele se tornou uma celebridade nacional, capa de revista, convidado de honra em eventos de elite, dono de iates e imóveis luxuosos exibidos como prova viva de que a aposta estava certa, símbolo máximo do otimismo econômico daquele momento do país. Universidades convidavam Eike para palestrar sobre visão empreendedora, e políticos disputavam fotos ao lado dele. Tamanho o prestígio que a ascensão vertiginosa do Grupo ICSI passou a carregar dentro e fora do Brasil. O problema é que a realidade geológica debaixo do mar era muito mais complicada do que a narrativa vendida aos investidores. Os primeiros poços perfurados pela OGX produziram uma fração pequena do volume de petróleo que as apresentações a investidores prometiam. Testes de produção que deveriam confirmar reservas gigantescas voltavam com resultados decepcionantes, poço atrás de poço, num padrão que qualquer geólogo experiente reconheceria como sinal de alerta grave. Engenheiros internos já sabiam, através de relatórios técnicos detalhados, que as estimativas divulgadas publicamente eram otimistas demais e não refletiam com precisão o potencial real dos campos perfurados. Mesmo assim, Eike continuou fazendo declarações públicas extremamente confiantes, reafirmando metas de produção que a própria empresa, internamente, já sabia que dificilmente conseguiria cumprir dentro do prazo anunciado. Executivos que levantavam dúvidas internamente eram vistos como pessimistas fora de sintonia com a visão do fundador, e a cultura interna da empresa recompensava o otimismo acima de rigor técnico. Essa distância crescente entre discurso público e realidade técnica foi, no fundo, a decisão fatal. Em vez de recalibrar expectativas cedo e com transparência, o grupo escolheu manter a fachada de sucesso pelo máximo de tempo possível, captando ainda mais dívida no mercado e alimentando ainda mais a confiança dos investidores numa base cada vez mais frágil e cada vez mais distante da realidade geológica reportada internamente. Quando os números reais de produção finalmente vieram à tona de forma inequívoca, o mercado reagiu com brutalidade. A ação da OGX, que tinha chegado a valer dezenas de vezes mais no auge, desabou para perto de zero em questão de meses. Investidores que confiaram na narrativa do fundador viram o valor dos próprios investimentos evaporar praticamente da noite para o dia, e processos judiciais começaram a se acumular contra a empresa e contra o próprio Eike.
O mesmo desastre se espalhou pelas outras empresas do grupo, ligadas entre si por garantias cruzadas e empréstimos compartilhados, criando um efeito cascata que arrastou praticamente todo o conglomerado junto, incluindo negócios de mineração, logística portuária e construção naval, que, isoladamente, nem tinham relação direta com os problemas geológicos da exploração de petróleo. A fortuna pessoal de Eike, calculada em dezenas de bilhões de dólares no auge, encolheu numa velocidade impressionante e boa parte dela desapareceu por completo em menos de 2 anos, um dos colapsos patrimoniais mais rápidos já registrados. A OGSIS pediu recuperação judicial pouco depois, num processo que na época foi classificado como a maior falência corporativa já registrada na história da América Latina, envolvendo uma montanha de dívidas em dólares e reais que credores internacionais e bancos brasileiros levariam anos de desperdício. Disputa judicial para tentar recuperar. O tombo pessoal de Eike foi acompanhado por uma queda simbólica ainda maior no imaginário popular. O homem que meses antes recebia chefes de Estado e investidores estrangeiros em escritórios luxuosos com vista panorâmica para a Baía do Rio de Janeiro, passou a enfrentar cobranças judiciais constantes, penhora de bens pessoais e uma sucessão de processos movidos por credores e sócios e investidores, lesados. Bens de luxo que simbolizavam o auge do império, incluindo embarcações e imóveis, foram leiloados ou penhorados um atrás do outro. A trajetória, que tinha levado menos de uma década para transformar um empresário de sucesso moderado num dos homens mais ricos do planeta, levou pouco mais de 2 anos para desmoronar quase por completo, um ritmo de ascensão e queda que raramente se via num único ciclo empresarial. O colapso do grupo Dix virou estudo de caso obrigatório sobre o Brisa Executiva, o que acontece quando um líder carismático, cercado de aplausos e mídia favorável, passa a acreditar mais na própria narrativa de sucesso do que nos dados técnicos que a própria empresa produz internamente. Reservas de petróleo são estimativas geológicas, não certezas, e comunicar essas estimativas como se fossem garantias absolutas para atrair investidores é uma escolha que, cedo ou tarde, colide com a realidade física do que existe de verdade debaixo do solo. O empresário que prometeu superar os homens mais ricos do planeta viu o próprio império, construído sobre otimismo contagiante e pouca margem para erro, desmoronar quase tão rápido quanto tinha subido. Anos depois do colapso financeiro, Eike ainda enfrentaria novos processos judiciais em outras frentes, ligados a acusações de pagamento irregular a autoridades públicas durante os anos de expansão do grupo, o que aprofundou ainda mais o desgaste da imagem que ele tinha construído com tanto cuidado. Analistas financeiros que reconstruíram o caso ano após ano costumam apontar o mesmo ponto de virada: a diferença entre comunicar uma reserva de petróleo como uma estimativa geológica, sujeita à incerteza real, e comunicar essa mesma estimativa como uma certeza absoluta pronta para ser monetizada. Essa diferença de vocabulário, aparentemente pequena, foi o que sustentou anos de captação de dinheiro sobre uma base técnica muito mais frágil do que qualquer investidor foi levado a acreditar. Se gostou dessa história, se inscreve no canal para mais casos reais de impérios que caíram.